Olá, meus queridos, satisfação em estar com vocês na continuação do nosso curso de baralho cigano, como ler o baralho cigano. Hoje a gente vai falar da carta do cavaleiro, que é a carta de número 1. Vou mostrar ela para vocês em dois baralhos diferentes, que são os dois que eu uso. Esse daqui é um bem tradicional, um baralho com a Santa Sara Kali no fundo, que aliás é a santa padroeira dos ciganos. E o meu outro tarô do rei, né? Ele se chama tarô do rei, mas é um baralho cigano, é apenas um nome, com esse fundinho dourado aqui, tá? São os que eu mais uso. Eu adoro esse aqui, porque a ilustração é bonita. Bom, vamos lá falar sobre a carta do cavaleiro, tá? Vou falar sobre alguns aspectos, vou falar sobre a energia dela pura e não combinada, porque, aliás, as cartas mudam quando estão com outras ao redor, principalmente porque no baralho cigano a gente costuma ler de 2 em 2 e 3 em 3, tá? É muito difícil a gente fazer uma tiragem de carta sozinha, assim como faz no tarô. A gente costuma usar uma carta sozinha quando for um aconselhamento, dica, carta da semana, energia do dia, tá certo? Do contrário, né? Em outros casos a gente costuma tirar mais de uma carta no cigano, tá? Pelo menos duas, para uma complementar a outra aí. Então vamos lá, vamos falar sobre isso. Bom, a carta do cavaleiro, ela vai falar para você sobre movimento. Em geral, o movimento que vai até você. Então pode ser uma comunicação que vai até você. Veja que ela não está falando sobre a comunicação em si. Por exemplo, digamos que você está para receber uma encomenda e o correio vai passar na sua porta. Essa carta não está falando sobre o pacote. Está falando sobre a sua expectativa, ou que o pacote está andando, ou que o pacote parou, tá? Vai falar sobre o movimento em si. Então a carta do cavaleiro pode falar sobre pessoas chegando, sobre notícias chegando, sobre oportunidade chegando, sobre uma viagem chegando. Ela fala do movimento, do trajeto, da movimentação. Então, ela sempre vai ser o oposto de coisas paradas, tá? Se você perguntar sobre algo que está parado, por exemplo, as minhas vendas pararam, quero saber como é que vão ser as minhas vendas no mês que vem. E de repente vem o cavaleiro, as vendas vão começar a andar, os clientes vão chegar. Não fala sobre coisas chegando? Então fala sobre coisas chegando. Quer saber de um pacote que você está esperando? Ele está chegando. Quer saber se você vai conhecer uma pessoa? Vamos entrar aí na área amorosa, por exemplo. Tô solteiro há muito tempo, quero saber sobre a minha área amorosa. Tirou o cavaleiro, tem uma pessoa chegando. Agora, qual que é a diferença do cavaleiro para algumas outras cartas que falam de chegada e tudo mais? São movimentos que dependem de você se mexer, tá? São coisas que você provocou, digamos assim. A encomenda do correio, você pediu, você solicitou, tá bom? Conhecer uma pessoa para você ter um relacionamento, você tá esperando, você tá querendo. Não são coisas assim que caem do céu como chuva, um meteoro, um acidente. Não é esse tipo de coisa. São coisas que você, de certo modo, provocou e espera. Embora sejam coisas que não estão no seu controle. Eu não sei se vocês viram, mas passou um elementalzinho do ar aqui, ó, durante o vídeo. Depois vocês voltem o vídeo e tentem olhar. Passou uma coisa impressionante aqui. Agora foi um bichinho, mas antes passou uma coisa muito engraçada. Mas vamos lá. E aí, a questão é essa. São coisas de movimento, tá? De repente você pensa assim, eu tô pensando em viajar, não sei se eu vou, se não vou. A carta do cavaleiro é uma boa confirmação, tá? Tá procurando emprego? Tem movimento. Só que a carta do cavaleiro fala que tem que haver movimentação. Então, as coisas que dependem de você, elas vão falar do movimento ao contrário, que você tem que ir, que você tem que procurar, certo? Por exemplo, eu preciso muito de um emprego, mas não tô achando. Aí de repente sai uma carta do cavaleiro para você, não quer dizer que o emprego tá chegando para bater na sua porta, isso seria ridículo. Mas quer dizer que sim, é o momento de você procurar, que sim, existem oportunidades chegando, mas elas não vão bater na sua porta, tá? Então pense sobre isso. A carta quer falar sobre um movimento e ao mesmo tempo sobre coisas chegando. Mas tem coisas que chegam direto na sua porta, porque você já fez o primeiro movimento. E tem coisas que você ainda tem que ir atrás. Então depende da circunstância.
Por isso que é sempre importante tirar duas cartas junto, para você saber do que é que está se tratando, ok? É claro que tem essas três diferenças de tiragem, além das mandalas que a gente constrói em cima da mesa, tem essas diferenças. Se é um conselho, dá pra gente tirar só o cavaleiro sozinho, tá? Aí você pensa assim, eu queria só um conselho pra minha vida, sem tema. Embaralhei, aí eu tirei o cavaleiro. O que é isso? Movimente-se. As oportunidades estão querendo bater na sua porta, mas você tá muito parado. Você precisa ser lembrado, precisa ser notado para que as coisas cheguem até você e não cheguem para outras pessoas. Então, movimente-se, tá? Permita que as oportunidades venham. E quando elas vierem, vá ao encontro. Não fica negando, não fica fingindo, não fica disfarçando, tá? Em questão de pergunta, quando a pessoa faz uma pergunta e você tira o cavaleiro, ou quando você vai fazer simplesmente uma abertura com outras cartas junto. Aí você avalia o que tá junto. Mas vamos dar uma reparada na diferença do cavaleiro nos dois decks. Primeiro aqui no tarô do rei, né? A gente tem aqui, ó, um cavalo de carrossel dourado. É uma moça. Vejam que mesmo sendo um cavalo de carrossel, não está presa ao carrossel. Embora tenha a haste aqui. E isso é simbólico, é como eu disse para vocês. O cavalo se mexe, mas tem um limite, tá? As coisas se movem. Olha a bolsa dela aqui, ó. Tudo que vem com o cavaleiro traz algo. Tem algo a mais. Pode ser que venha um objeto, pode ser que venha uma informação. Algo é transportado ou de lá para cá ou daqui para lá. Correto? Olha aqui, ó, não tá no chão esse cavaleiro, tá no arco-íris. Para dizer que a energia não tem limites, pode ser de qualquer lugar. Inclusive, hoje em dia, como temos internet e redes sociais, as coisas podem chegar de qualquer lugar. Então você tem que se aventurar em outros terrenos, ok? É a carta de número 1. O 1, assim, no tarô, como aqui, como na numerologia, como no horóscopo, o 1 sempre vai falar de iniciativa. Ele nunca vai falar de coisas paradas, tá? De esperar cair do céu, de moleza, de preguiça. Vejam que a roupa da moça é vermelha, assim como a cor do signo de Áries, que é o número 1, que é o primeiro. O carneiro, ele mede as coisas com a cabeça, ele vai na frente, ele desbrava, abre caminhos, tá? Bem simbólico. E aqui no da Santa Sara é o mais tradicional. É um cavaleiro comum, é um homem, ao invés de ser uma mulher. Isso não faz diferença, tá? Não importa. O arquétipo aqui, na questão dessa lâmina, não faz diferença se é masculino ou feminino. Faz diferença o cavalo, o movimento, alguém que é rápido. Aliás, poderia ser uma moto hoje em dia. Poderíamos ter um baralho cigano com o motoqueiro ao invés do cavaleiro, tá? Uma referência bem interessante à carta do cavaleiro é, por exemplo, as entregas de comida, como a gente vê hoje em dia, os deliveries, né? Tem tudo a ver com a ideia do cavaleiro. Não foi você que fez a comida, mas foi você que pagou, foi você que encomendou, foi você que escolheu. E mesmo assim chega na sua porta, só que não chega do nada, não é uma coisa mágica. É diferente do que a gente vai ver na próxima com a carta do trevo, que é um golpe de sorte, é uma coisa assim, interferência do destino mesmo. Já o cavaleiro não. É algo plausível, ok? Vamos pegar algumas temáticas. Então vamos lá, eu falei mais ou menos sobre emprego e tal. Vamos falar sobre os campos divididos, como eu gosto de fazer. Então vamos lá. Vamos falar de questões de saúde. Se você tirar o cavaleiro em questões de saúde e for um aspecto positivo, ele vai falar que a sua saúde vai bem, que você tem energia, que você tem disposição, tá? Agora, se você estiver preocupado com a saúde e tirar o cavaleiro, aí você tem que se preocupar com mobilidade, com as pernas, com falta de energia, tá? Ou se você tá muito sedentário, se for um alerta, se você tá muito preguiçoso. Então pensem no movimento. O que é bom do movimento é o positivo, o que é ruim do movimento é o negativo. Para empregos, a carta do cavaleiro para empregos é positiva. Ela diz que as oportunidades estão batendo na sua porta, mas tem algo que você não está fazendo. Ou você não levou aquele currículo, ou você não foi na empresa certa. Tem algo ali para você para chegar, mas você não fez alguma coisa que precisava, tá?
É uma carta positiva, é um bom tempo, mas falta algo que você não está fazendo. No amoroso, por exemplo, se você perguntar, ai, tô solteira há muito tempo, vou arrumar alguém? Favorável, super favorável. Ou você está indo ao encontro de alguém, ou alguém está vindo ao seu encontro. Mas dentro de casa, não rola. Então o cavaleiro fala muito do portão para fora, tá? Do que acontece na rua. Não dá para andar de cavalo dentro de casa. Pensem nos símbolos. Os símbolos não são à toa. Então vamos destrinchar a carta. Cavalo. Dá para usar um cavalo dentro de casa? Não. Cavalo remete a coisas pequenas? Não. Se você poderia criar um cavalo na sua casa? Não. Um cavalo vai remeter a uma fazenda, a um campo, a um pasto, a uma estrada, né? Vai remeter mais à zona rural do que à zona urbana. Então pensem no cavalo para vocês terem uma ideia clara da carta. O estudo sobre uma carta nunca termina. Antes de trazer aqui para vocês, eu fui rever o que outras pessoas dizem. O baralho cigano possui duas escolas diferentes, tá? Para quem não sabe, existe o modelo europeu e existe o modelo americano de leitura, ou o modelo brasileiro, né? Porque não é na América toda que se lê. Eles são diferentes. As cartas são diferentes de leitura. Eu trago para vocês o modelo tradicional, o modelo europeu, tá? Porque aqui no Brasil tem umas contradições esquisitas no que ensina de baralho cigano. Por exemplo, para você que está me assistindo, um trevo de 4 folhas é sinal de quê? Exato. Porém, na escola brasileira de baralho cigano, o trevo é azar, o trevo é obstáculo, o trevo é tropeço, o trevo é erva daninha. E não faz nenhum sentido. Mas o baralho é seu. Então, se no seu baralho for sorte, sempre será sorte. Se no seu baralho for azar, sempre será azar. Mas o estudo das cartas nunca termina. Se você tiver a oportunidade de pegar um livro que fale sobre as cartas, leia. Se você tiver a oportunidade de ouvir outra pessoa falando além de mim, escute. O estudo nunca termina, tá? E inclusive, em algum dia você vai fazer uma tiragem com essa carta de algo que você não fazia ideia e a pessoa vai falar assim pra você: ah, essa carta tá falando sobre isso. E você vai falar: nossa, não é que o cavalo tem tudo a ver com isso e eu nunca pensei, eu nunca aprendi? O aprendizado não termina. Isso não quer dizer que você não deva começar. Entendido? Pessoal, a aula é simples, é só isso. A aula de cada carta é bem menor do que a nossa introdutória. A gente se vê na próxima com a carta do trevo e gratidão!